fica com o outro. Dá um pouquinho mais de agudo pra gente aí, por favor. Pode tirar o retorno, tira o retorno e deixa só para ir para fora. Deus é fiel, amém, queridos? Então, o que os irmãos estão vendo hoje não é comum, né? Graças ao bom Deus, nós temos um número expressivo de ministros, tanto de palavra quanto de louvor. Mas hoje quem estaria ministrando seria nosso querido pastor. E devido à operação da pastora Adriana, que graças a Deus está bem. Amém, querido, por isso? Amém. Os irmãos tenho certeza que oraram pela vida dela. Está bem, está em casa, mas ainda tem período de recuperação. O médico deu para ela 7 dias de atestado. Aí eu falei assim, não, já entendi, esse atestado é para a igreja mesmo, é para ela entender que ela não pode exercer as suas atividades laborais durante um período de 7 dias. Aí eu vi aquele atestado e falei, não, é de verdade, mesmo que eu estou acostumado a receber atestado todo dia, eu sei como é que é. Eu falei, não, se o médico deu 7 dias, você tem que obedecer e tem que ficar em casa de repouso 7 dias. E graças a Deus, aos trancos e barrancos, ela está obedecendo. É difícil, né? Quem conhece a pastora Adriana sabe, deixar aquela mulher parada é complicado. Mas Deus está dando vitória, amém? Está descansando, né? Graças a Deus, Bruna, Mariana, meu pai estão ajudando o que for possível, né? Então, graças a Deus, em breve ela vai estar aqui de volta aqui já 100%, já agitando os bastidores aqui da igreja aqui, todo mundo desesperado, que ela voltei, meu Deus do céu, volta a pastora Adriana, né? Então, graças a Deus, querida, a pastora está bem, se recuperando, em breve estará conosco. Eu quero agradecer, em nome da família, a oração de cada um dos irmãos, né, as mensagens que nós recebemos, o carinho, o cuidado, e louvado seja o nome de Deus, estamos felizes pela recuperação dela. Amém, igreja? Então, devido a esse fato, o pastor Paulo estaria ministrando, por ele ter que acompanhá-la, nos incumbiu dessa tarefa, né? E eu não trato como uma simples tarefa, mas como um privilégio. Eu falei, Senhor, hoje, dupla honra hoje, ministrar o louvor, ministrar a palavra, e é um privilégio, né, que Deus nos concede nessa noite. E eu queria compartilhar uma mensagem, aproveitando o culto da família hoje com os irmãos, e convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor, lá no livro de Josué, capítulo de número 2. Boa, José. Aquela moral. Josué, capítulo de número 2, a partir do versículo 1. Quantos acharam, digam amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Quero falar sobre contar a história de 2 famílias hoje. Nós vamos começar por essa aqui. Então, lá em Josué, nós vamos ler alguns versículos, né? Na verdade, é todo o capítulo de número 2, para a gente poder entender, falar um pouquinho sobre essa história nesse primeiro ato. Josué, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: Ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe,
tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar a terra. Porém, aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E acontecendo que, havendo se fecharam a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao eirado e tinha escondido entre as canas do linho, que pusera em ordem sobre o seu eirado. E foram-se aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão até aos vaus. E havendo eles saído, fechou-se a porta. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e o que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. E quando saís do Egito, e o que fizeram aos reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que, ouvindo, desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na... Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que como useis de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa do meu pai, e dai-me um sinal seguro, de que conservarei com a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrarei as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor a esta terra, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disseram-lhes: Ide vós ao monte, para que porventura não vos encontreis os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos desse juramento que nos fizeste jurar. Eis que quando nós entrarmos na terra, atarás esse cordão de fio de escarlate à janela, por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo teu pai, a tua mãe, os teus irmãos e toda a família do teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Porém, se tu denunciardes esse negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles foram, e ela atou o cordão de escarlate à janela. Foram-se, pois, chegaram ao monte, ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, passaram e chegaram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo o que acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até os moradores estão aterrorizados diante de nós. Amém ou não amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mantenha a sua Bíblia aberta
por alguns minutos e nós vamos ser rápidos nessa noite. Você já conhece o contexto dessa história? O povo já havia sido liberto do Egito. O povo estava pelo deserto a caminho da terra prometida. Agora não mais com Moisés, pois Moisés já havia morrido. Mas agora Josué estava à frente do povo. E dentre esse caminho, foram um caminho de 40 anos, o povo teve algumas batalhas que precisavam enfrentar até alcançar a terra prometida. E eles já haviam vencido algumas batalhas pelo caminho, mas agora estavam diante de um grande obstáculo, Jericó. Repita comigo, Jericó. Não tinha como, para eles se estabelecerem em Canaã, para poder alcançar a terra prometida, era necessário passar por Jericó. E aqui nós podemos entender pelo texto, podemos ver que aquela cidade, a cidade de Jericó, era uma cidade fortificada, né? Como costume daquela época, cidades com muros altos, muros extensos, né? Para poder, literalmente, o objetivo era dificultar qualquer adversário para entrar na cidade. O objetivo era esse. Nós vimos isso muito em guerras. E como uma boa estratégia de guerra, Josué busca agora 2 espiões para poder entrar à terra e poder entender qual era a situação, poder identificar qual eram as fraquezas, poder identificar qual era o melhor ponto de entrada. E envia 2 espiões para poder dar uma olhada lá em Jericó. Chegando em Jericó, eles, por estratégia, eles vão para a casa de Raabe, como nós acabamos de ler. Raabe, né, a Bíblia vai relatar, dizer que ela era uma prostituta ou dona. O prostíbulo vai depender da versão e da história. Mas o que é interessante não era não só quem Raabe era. E aqui a gente vai para poder já adiantar. Mas o que eu acho interessante, nós falando sobre culto da família, é que a Bíblia deixa bem registrado e não esconde quem Raabe era. A sua história, a sua origem. Né? Quando nós ouvimos a palavra, chega a dar um tremor dentro de nós. Meu Deus, como que diz o negócio desse cima do púlpito? Mas essa era a história dela, essa era o fato dela, essa era a vida dela, era a forma que ela ganhava dinheiro, sustentava talvez sua família. Mas a Bíblia vai dizer que Raabe, quando ela identifica os 2 espiões, talvez até pelas suas vestimentas, não sei, mas em algum determinado momento ela entendeu qual era a história dos homens, da onde eles eram, e ela agora tem uma oportunidade nas suas mãos. Para uma cidade que vai ser invadida, e quando é descoberto que tem espiões dentro da sua casa, qual seria a atitude que você tomaria em relação a esse caso? A primeira coisa, né, que vai passar pela nossa cabeça é: vou entregar esses 2, né? Espião de outra terra está vindo aqui falando que vai atacar a minha cidade, vai matar todo mundo, está doido? Chama o rei e vamos acabar com isso, né? O nosso primeiro instinto, devido aos filmes de guerra, aos filmes de espionagem que nós assistimos, vamos entregar o cara. Sendo que a história de Raabe, a atitude de Raabe, nós vemos que é uma atitude totalmente diferente. A atitude de Raabe, pelo que ela ouviu, a Bíblia vai dizer, ela tinha ouvido as coisas que Deus fez. E ela vai deixar relatado, nós acabamos de ler aqui, no versículo
versículo 9 do capítulo 2, ela vai relatar a situação dela e a situação atual do povo em relação ao que estava acontecendo com eles. Ela vai dizer: bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Bem sei. Você mandou 2 espias, mas eu sei que o Senhor Deus já deu essa terra para vocês. E que o pavor caiu sobre nós. Os moradores dessa terra estão desfalecidos diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho, que o Senhor tirou vocês do Egito, e o que vocês fizeste com o rei dos amorreus, de Sião, de Og. Devido a toda essa história de vocês, devido a tudo que o Deus de vocês tem feito por vocês durante esse caminho, nós temos certeza, Deus vai dar essa terra para vocês. Então vamos fazer o seguinte, deu ruim para a gente, já perdemos. É interessante a pessoa assumir isso, né? Assim, já perdemos. É igual 2019, quando determinados times iam enfrentar um outro time aí, rubro-negro. O time já entrava na partida sabendo que o quê? Ia perder. Hoje a gente empata. Mas 2019 era diferente. O outro time adversário fazia um gol, eu ficava assim: fica tranquilo, nós vamos virar. Aí eu vi um gol daquele rapaz que fazia aquele negócio assim, não sei, só para te contrair, fica tranquilo. Mas é interessante você ver um povo já admitindo a derrota. É interessante. E ela fala: olha só, nós sabemos o que Deus vai fazer por vocês, nós sabemos que Deus vai dar essa terra para vocês. Nós sabemos que para a gente já era, porque o Deus de vocês é poderoso. Porque o Deus de vocês, imagina ela ouvindo essa história, o Deus de vocês abriu um mar para vocês passarem. Isso fica o testemunho de alguém que não servia ao Senhor, mas que só tinha ouvido o que o Deus havia feito. Eu uso como testemunho aqui a mãe do Léo. Não servia a Jesus, mas ela já ouviu em algum determinado momento: olha só, esse Deus cura, então se eu orar pela perna do meu filho, ele pode sentir a perna novamente. Só de ouvir falar sobre os feitos de Deus. Para mim não importa qual foi a forma que ela ouviu, eu sei que ela ouviu, e quando ela teve uma oportunidade, por mais que ela não conhecesse, ela falou: eu temo esse Deus. Vamos fazer o seguinte, a cidade já é de vocês, então me poupa, e poupa a minha família. E não foi feito um relatório da situação, não foi feito um relatório de como era a vida de Raabe. Não, eles ali fizeram um pacto. Ela fez um pacto diante de Deus. Ela teve fé e creu no que Deus ia fazer. E falou: olha só, vamos fazer um pacto. Me guarda a minha família. Olha só, sejam misericordiosos comigo como eu estou sendo misericordiosa com vocês. Guardem a mim, guardem a minha casa. Não sei qual era a situação, não sei se ela falava com a família, porque normalmente tem essa questão de preconceito quando se fala sobre essa questão de prostituta. Então a gente não sabe se a relação dela com a família era boa ou não, mas a primeira coisa que ela pensou é: me guarda e guarda a minha família. Guarda a família do meu pai. Raabe, nós podemos considerar ela como uma heroína de fé, que ela teve certeza e plena convicção de quem Deus é, daquilo que Ele fez e principalmente do seu amor e da sua graça. Ela só ouviu falar disso, mas acreditava
que Deus poderia ser misericordioso com ela também. Muito interessante isso. Ela ouviu falar tanto de Deus que algo no coração dela falou assim: Ele pode agir com misericórdia com a minha vida. E não é assim? Deus não está preocupado quem é você. Não é porque nós entramos aqui, não, mas eu faço e Deus está querendo alcançar o teu coração. Ele quer mudar o quadro da sua história. Ele quer que essa semente que já foi plantada, talvez esteja sendo plantada hoje, mas talvez já tenha uma semente dentro de você, possa florescer e você entender as misericórdias e a graça de Jesus sobre a sua vida. Porque Ele sabe que se você permitir, Ele pode mudar a sua história. Pode mudar a situação da sua vida. Raabe não viu o mar se abrir. Raabe não viu os reis caírem. Raabe não viu eles atravessarem o Jordão. Raabe ouviu dizer sobre um Deus e creu nele. E ela soube pela fé, que Deus podia guardar a sua família, que Ele era o Deus vivo. Amém ou não amém, igreja? Agora eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Josué, no mesmo livro de Josué, capítulo 6. Vamos permanecer nessa mesma história. Josué capítulo 6, versículo 17. Quantos acharam? Digam amém. Essa aqui é na mesma história, um pouco mais à frente, quando o povo já havia cercado a cidade. Você conhece a volta nas muralhas de Jericó, amém? As campanhas do culto de libertação segunda-feira, vão dar a volta nas muralhas de Jericó, e é forte, ó. E não só as 7 voltas, porque foram mais voltas, amém? Né? A gente aprendeu isso no seminário e fala assim, 7 voltas. Não foi só 7, né? Foi mais. Tão bom que vai ter mais dia para a campanha, né? Antigamente era só 7 segundos, agora faz 13, meu Deus. Tacar fogo nas muralhas de Jericó. O que diz aí a palavra do Senhor? Josué capítulo 6, versículo 17. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente Raabe, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Deixa eu só mudar aqui. Versículo 18. Tão somente guarda-vos do anátema, para que não toqueis nem tomeis alguma coisa dele, assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Porém toda prata e ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão ao tesouro do Senhor. Agora o que eu estou lendo aqui para vocês, querido, não é mais a história de Raabe, mas agora, não mais a história de alguém que não conheceu o Senhor, mas aqui nós já estamos falando da parte do povo de Deus. Aqui já estamos falando de orientações que Deus tinha dado a Josué para poder repassar ao povo sobre a invasão da cidade de Jericó. Né, o povo gritou diante lá, deu as 7 voltas, né, cada uma num dia da semana. No 6º dia deu mais 6 voltas, tocou as buzinas, muralhas foram ao chão. E Deus deu orientações de como deveria ser a entrada do povo, do que eles poderiam pegar e do que eles não poderiam pegar. E Deus dá essa orientação. E Deus fala com o povo como deveria suceder a atitude deles.
Não pegue toda prata, ouro, vasos de metal, ferro, são consagrados ao Senhor. Não toquem, são consagrados ao Senhor. Repita comigo, são consagrados ao Senhor. Sendo que nós vemos, para a gente poder adiantar, porque a hora já foi em Josué capítulo 7, versículo 1, vai dizer que transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor acendeu contra os filhos de Israel. Deus deu orientações, nós vamos invadir a terra, isso vocês podem pegar, isso vai para o tesouro do Senhor, e isso vocês não toquem. Mas a Bíblia vai dizer que Acã, ele viu algo que chamou a sua atenção. A Bíblia vai deixar relatado que Acã, ele viu uma capa babilônica, que chamou sua atenção, muito boa, muito bonita, e ele decidiu pegar para ele. A Bíblia vai dizer que Acã, ele pegou da prata, do ouro, ele pegou 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro e decidiu levar para casa. Calma aí. O povo de Israel tinha milhões de pessoas. Se eu pegar isso aqui, ninguém vai sentir falta. Se eu pegar é só uma capa. Deve ter uns 200 milhões de capas, eu quero uma só. Será que tem problema? Ninguém vai sentir falta. Povo de Deus fazia parte do povo que estava entrando na cidade. Não estamos falando de alguém que ouvia falar sobre Deus, estamos falando de alguém que era parte do povo. Estamos falando de alguém que muito provavelmente foi uma das pessoas que atravessou o Mar Vermelho, que viu os milagres que Deus fez, que experimentava aquilo que Deus fez durante esse período, e numa ordem expressa do Senhor, ele decidiu desobedecer ao Senhor, achando que Deus não veria o que ele tinha feito. E não é possível que Deus vai sentir falta sendo que aquilo que Deus nos manda fazer, em nome de Jesus, faça. E aquilo que Deus mandou não fazer, em nome de Jesus, não faça. Acã achou que não, está tranquilo. Acã, talvez brasileiro, nada a ver, brasileirinho, falou, não, vamos aqui, pá. Só que houve uma consequência para a desobediência de Acã. Eu já te convido a ficar de pé em nome de Jesus. Pegue sua Bíblia e vá lá em Josué capítulo 7, versículo 22.
Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda. E eis que tudo estava escondido na sua tenda e a prata por baixo. 23. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e a puseram perante o Senhor. 24. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto ele tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: porque nos perturbaste, o Senhor te perturbará nesse dia. E todo o Israel apedrejou e queimaram a fogo depois de apedrejá-los. A história termina mal, né? O clima fica mais pesado. Mas hoje nós estamos no culto da família, queridos. E sabe que nós estamos no culto da família e além disso nós estamos nos últimos dias da igreja aqui na terra. E como os últimos dias da igreja aqui na terra, nós não temos tempo para brincadeira, querido. Então nós estamos aqui para poder liberar uma verdade sobre a sua vida. Deus cuida da sua casa, Deus cuida da sua família, Deus guarda os seus, Deus faz tudo isso. Isso é fato, isso é uma verdade, é a palavra de Deus que afirma isso. Mas a palavra de Deus também afirma que Deus ele é justo. A palavra de Deus afirma que Ele é justiça. A palavra de Deus afirma que aqueles que são obedientes à sua palavra, aqueles que forem fiéis à tua palavra, você quer continuar tendo uma família abençoada, uma família guardada pelas mãos do Senhor? Obedeça aquilo que Deus fala para você. Por causa de Raabe, mesmo sendo uma prostituta, sua família foi salva. E olha que ela não era parte do povo. Mas aquele que era do povo e desobedeceu, foi morto ele e a sua família, por causa de uma pessoa. Por causa de uma pessoa, sua família foi salva. Por causa de uma outra, uma pessoa, sua família foi morta. Quem tem sido você para a sua família hoje? Isso eu não estou perguntando se você é crente, se você não é. Isso para mim. Mas eu preciso perguntar, Raquel, quem tem sido você para a sua família hoje? Quem nós temos sido para a nossa família? Porta de entrada para a salvação ou porta de entrada para a morte? Raabe, uma porta de entrada para a salvação da família dela. Não conhecia, só ouviu falar sobre Deus. E ela falou, e se Deus pode fazer o que Ele está falando que vai fazer, eu prefiro confiar nele. Agora, quem era do povo mesmo, que conhecia a história, falou, não, só fazer isso aqui não vai dar em nada. Quem você tem sido para a sua família? Que tipo de porta você tem sido para a sua família? Que a gente fala, o índice de divórcio aumenta, o índice de problemas dentro da família, feminicídio, aumenta, o índice de
de separação de filhos saindo de casa aumenta, mas que tipo de porta essas pessoas têm aberto dentro da sua casa? Que nós possamos ser porta de salvação para a nossa família, para a nossa casa. Porque eu creio num Deus que tem um desejo de mudar o quadro da sua história. Eu creio num Deus que Ele não está preocupado, não é o principal fator para Ele hoje, qual o seu contexto até aqui. A principal preocupação do Senhor é o que Ele pode fazer na sua vida daqui para frente, se você permitir isso. O desejo do Senhor é que você com sua família, você possa abrir hoje a porta de salvação para dentro da sua casa. Ah, minha família está destruída, minha família está acabada, eu estou cheio de problema. Opa, Deus te trouxe aqui hoje para dizer, seja uma porta de salvação para a tua casa hoje. Talvez você esteja como Raabe, só ouviu falar do que Deus pode fazer. Ele falou, então se você só ouviu hoje, eu quero te apresentar e te mostrar o que eu posso fazer hoje na sua vida. Olha para essa pessoa bonita do seu lado aí. Fala assim, pergunta para ela assim, que tipo de porta você tem sido, hein? A esposa olha para o marido mais sério, né, irmão? Eu sei. Que tipo de porta você tem sido, querido? Mas eu creio num Deus que pode transformar portas nessa noite aqui. Porque eu não vou mentir para você não. Tem pessoas aqui, talvez entraram aqui nessa noite, talvez tenha até hoje, tem sido porta de morte para sua família, mas nessa noite Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar o quadro da sua história. E antes de nós cantarmos, eu queria orar junto com você. E querendo orar junto com você, eu vou pedir um favor, não tem problema não. Junta com tua família aí agora em nome de Jesus, vamos, pode sair do lugar aí. Tem problema não, é o que nós chamamos aqui, é a bagunça santa, não tem problema nenhum não. Pode sair do lugar, dar uma apertadinha, fica tranquilo. Eu ia descer. Demorei, né? Vem Isaac. Hashtag vem Isaac. Essa é a minha última pregação sem Isaac no colo. Na próxima... Quem não sabe, Isaac é dia 14. Sem Isaac na barriga. Isaac vai estar no meu colo. Obrigado, filho. A gente fica nervoso, né? O irmão fala, está chegando. Para com isso, irmão. Amém. Quero orar junto com você nessa noite. E a sua oração, seu pedido para Deus hoje é: Deus, você sabe qual porta que você tem sido, tá, querido? Você sabe. Mas nessa noite nós vamos orar assim, falar: Deus, eu quero ser uma porta de salvação para a minha família. Se você já era uma porta de salvação, amém, Deus vai duplicar, triplicar isso. Mas se não, Deus vai transformar a sua história hoje, em nome de Jesus. Quantos creem nisso, digam amém. Amém, assim seja. Feche seus olhos aí, dá um aperto nesse seu esposo, sua esposa, nesse seu chegado aí, dá um aperto nele aí, traz para perto. Espírito Santo de Deus, nós oramos e clamamos a Ti nessa noite, ó Pai querido. Pai querido, o Senhor conhece histórias aqui no meio de nós, ó Pai, nessa noite. Ó Pai querido, a Tua palavra diz que o Senhor é especialista em mudar histórias, ó Pai. A Tua palavra diz que o Senhor fez um morto há 4 dias ressuscitar, ó Pai querido. E nós cremos nisso. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor mudou
a história de Zaqueu, Pai. De tantos outros discípulos, o Senhor mudou a história, Pai. E nós estamos aqui diante do Senhor, dependentes e carentes da Tua graça, Pai, da Tua misericórdia. E nós oramos a Ti, ó Pai querido, como Raabe foi um instrumento de salvação para ela e para sua casa. Nós queremos orar para que outras pessoas sejam um instrumento de salvação para a sua família também, ó Pai querido. Pai, que histórias de famílias sejam mudadas, sejam transformadas nessa noite, ó Pai querido. Que haja salvação dentro de lares nessa noite, ó Pai querido. Pai querido, que haja esposos salvos, esposas, filhos, pais. Nós oramos a Ti para que haja salvação, ó Pai. Nós oramos, ó Pai, por salvação dentro de lares aqui nessa noite, ó Pai. Hoje o culto da família, o Senhor como família que é, ó Pai querido, e como salvação que o Senhor deseja trazer no nosso meio, nós oramos e clamamos ao Senhor. Pai querido, gera salvação no meio das famílias do nosso Brasil em 2022, ó Pai querido. Queremos ouvir sobre índices de restauração de casamento aumentando, ó Pai querido. Queremos, ó Pai, ouvir sobre índices de filhos que saíram de casa podendo voltar para o seu lar. Nós queremos ouvir isso, ó Pai querido. Nós queremos ouvir sobre salvação dentro de casa, ó Pai querido. Pois o nosso lar é um lar de milagres. E nós cremos que o Senhor está trabalhando, está operando, está agindo em nosso favor, ó Pai querido. Eu creio nessa palavra e libero essa palavra sobre as famílias aqui nessa noite, ó Pai querido. É em nome de Jesus. É em nome de você que recebe essa palavra, feche suas mãos, aplauda o Senhor.